Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Juridicamente Falando. Como já é habitual, estamos aqui em estúdio com o advogado José Bento Rodrigues, que nos vai ajudar a desmistificar questões de cariz legal para poder esclarecerem em casa todas as dúvidas que tenha. Como sempre, relembramos que o mais fácil sempre é contactar o advogado pessoalmente, portanto, ou ligar ou mandar um e-mail, porque cada caso é um caso. Seja bem-vindo, José, a mais um programa. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui consigo e com os nossos telespectadores. É verdade, as pessoas sempre que tiverem alguma questão podem telefonar, estamos sempre disponíveis para falar com as pessoas. Geralmente o que fazemos é temos uma chamada telefónica e eu tento perceber se o nosso escritório pode dar esse apoio diretamente às pessoas ou então se indico outro advogado que considere que seja capaz de lidar com a situação. Nós tratamos de assuntos principalmente litigiosos, portanto, focando em direito de família, direito de impostos, direito comercial e coisas do estilo transações imobiliárias. Isso temos escritórios com quem trabalhamos. Inclusivamente, assuntos em Portugal. Nós temos, a minha irmã é advogada lá em Portugal e por isso trabalhamos com o escritório dela lá. Portanto, muitas vezes as pessoas têm ações de reconhecimento da sentença em Portugal, isto é, estão divorciadas cá e querem que essa sentença seja reconhecida em Portugal, podemos dar esse tipo de apoio e também disputas que tenham mesmo lá. Mas é importante dizer às pessoas que eu não sou advogado em Portugal, eu não conheço a lei portuguesa. O que nós fazemos é dar aquele apoio logístico cá a quem tem o processo em Portugal, porque muitas vezes as pessoas querem saber como está a decorrer o processo, querem ter contacto com o processo lá em Portugal, mas têm muita dificuldade em fazê-lo. E nós fazemos uma ponte sobre o Atlântico para dar às pessoas essa possibilidade de se manterem informadas e de terem portanto, estarem informadas sobre o seu processo e saberem como correm as coisas, para além de terem os advogados lá a tratarem da situação. Mas o assunto de hoje que trazemos aqui para vocês é a divisão das pensões da terceira idade. É um ponto fundamental porque, no fundo, acaba por ser, para a maior parte das famílias, dos agregados familiares aqui no Canadá, agregados familiares luso-canadianos, aqui no Canadá acaba por ser um dos maiores bens que a família tem e nós, há uns programas atrás, eu tinha prometido que íamos examinar em mais detalhe como é que se faz essa divisão da pensão para as pessoas estarem alerta e conscientes do que podem esperar quando houver o divórcio e quando chegar à altura de dividir essa pensão. Muito bem, então é um tema que realmente já falámos noutro programa assim muito por cima e prometemos trazê-lo hoje. É sobre, em caso de divórcio, como é que fazemos com as pensões, que é um caso muito comum na nossa comunidade, não é? Exatamente, portanto, o que nós tínhamos tocado há uns programas atrás foi que a pensão era um bem, tal como uma casa, que tem que ser dividido entre as partes. Portanto, isso foi o que nós tínhamos tocado. Agora, hoje vamos entrar em mais detalhe e perceber quais são as opções que as pessoas têm quando chega a essa divisão e como é que essa divisão é feita. Do ponto de vista da pensão em si, a pensão depende, o tratamento da pensão depende muito de quem é o serviço que está a prestar essa pensão. Se é defined benefits, depende do que é, o tratamento é diferente. Mas nós vamos nos concentrar maioritariamente nas pensões comuns da nossa comunidade portuguesa, da Construção Civil e, portanto, mas ficam alerta lá para casa que as pensões podem ter tratamento diferente dependendo do sindicato a qual estão agregadas. Mas para a maior parte das pensões que vemos na nossa comunidade portuguesa, o padrão é semelhante. As pessoas têm que dividir a pensão a meias e depois o pagamento dessa pensão, dessa parte dessa pensão, é feita à parte contrária. Mas não é um cheque que é passado à parte contrária para a pessoa, que a pessoa tem acesso para ir gastar e utilizar imediatamente. Não. Esse pagamento é feito de duas maneiras. Pode ser feito pelo menos de duas maneiras. Uma delas é transferência para um plano registado de poupança à reforma. Portanto, a pessoa que vai receber essa pensão, se não tem uma pensão do seu próprio sindicato, tem que abrir um plano de poupança reforma, que aqui chamam LIRA,
e depois o plano de pensão do marido faz um pagamento para dentro desse plano que a mulher acabou de abrir. Eu vou utilizar o exemplo da mulher e marido só porque é mais comum, mas tanto se aplica a um como se aplica ao outro. Mas é só para facilitar a nossa conversa e a nossa discussão. Portanto, a pensão do marido, o fundo de pensão do marido faz um pagamento para esse plano de poupança e reforma que a mulher abriu e depois, quando a mulher chegar à idade da reforma dela, então ela passa e começa a ter acesso a esse pagamento que recebeu, não antes. Claro que há sempre exceções e eu sei que quem recebe esse dinheiro em certas circunstâncias pode aceder até metade desse fundo antes dos 65 anos e isso pode-se falar com agentes financeiros que podem ajudar na planificação desse dinheiro e para receber esse dinheiro mais cedo, mas a maior parte das vezes é transferido para um plano de pensão. E essa transferência vai afetar o plano de pensão do marido, porque ele, quando for receber a reforma, vai receber menos em proporção àquilo que teve que pagar, certo? Por exemplo, imaginemos só para facilitar as contas, se ele ia receber $100 de reforma e tinha $100 no plano, se ele teve que pagar $30 à mulher, a pensão ele vai receber apenas $70 de reforma em vez dos $100. Portanto, o montante que o marido vai receber é reduzido em proporção ao dinheiro que foi pago à mulher para satisfação da divisão dos bens. Mas isto são contas que são complexas e que o fundo de pensão é que vai calcular. Portanto, não é uma coisa que as pessoas possam calcular. Outra coisa que o plano de pensão calcula e não as pessoas é o valor da pensão. Muita gente recebe, ou a maior parte dos pensionistas recebem anualmente um extrato da sua pensão com um valor, mas esse valor não significa que é o valor que há disponível para a divisão, porque foi legislado em 2012, aqui no Ontário, que o plano de pensão é que em todos os casos tem que fazer um cálculo para determinar quanto dinheiro é que há disponível na pensão para ser dividido. Portanto, não é uma coisa que as pessoas tenham essa informação em casa, não. Isso é um processo que tem que ser pedido, que é feito pelo próprio plano da pensão e que, quando é feito, eles demoram cerca de 2 meses, no máximo, a responder ao valor, a dizer às pessoas qual é o valor da sua pensão que está disponível para ser dividido e também quais as opções que estão disponíveis para essa divisão. Uma vez que esse dinheiro é transferido para a mulher, o marido continua a fazer as suas deduções e isso continua a aumentar a dedução, continua a aumentar o tamanho da pensão, digamos assim, mas essas pensões o marido, quando contribui, depois da divisão ser feita, quando contribui não está a contribuir para a mulher, está só a contribuir para o seu. A única coisa que o marido tem que dividir é o dinheiro que foi acumulado na pensão durante o casamento. Ok, então, por acaso eu ia lhe perguntar, imagino que neste caso que nós estamos a falar, é o marido e a mulher. Ele começou a trabalhar na construção e a fazer as suas contribuições a partir dos 20, mas só se casou aos 28, portanto, e separou-se aos 39. É só este time frame aqui dos 28 aos 39 é que vai então dividir com a mulher. Exatamente, o que foi acumulado antes. E por isso é que, quando estamos a dizer que a pessoa não pode calcular em casa o valor da pensão, é por causa disso também, porque nem tudo é para dividir necessariamente. É uma fração, geralmente, da pensão que foi acumulada, que está disponível para a pensão, porque essa foi a fração que foi acumulada durante o casamento. Um ponto fundamental para as pessoas lá em casa, muito importante este ponto, é que o tratamento da divisão da pensão é feita de maneira completamente diferente se a pessoa já estava reformada depois da separação. Eu não sei se vamos ter tempo para falar disto na primeira parte do programa, se é melhor esperar para a segunda. Temos um bocadinho de tempo, se calhar vamos só referir então a esta questão. Muda assim tanto se a pessoa já for reformada ou não? Muda, eu vou dar um cheirinho então para a nossa próxima parte, mas quando a pessoa é reformada, a pessoa não tem direito a esse pagamento desse montante de uma pensão para ser transferida para a outra. O que a pessoa
tem direito a pagamentos mensais. E vamos falar um pouco disso na segunda parte. E é isso mesmo, nós voltamos já a seguir para discutir mais sobre este assunto tão comum na nossa comunidade luso-canadiana, que tem a ver com a divisão das pensões em casos de divórcio. Fique connosco, até já. Estamos de regresso ao Juridicamente Falando. Estamos aqui com o advogado José Bento Rodrigues, como já é habitual, e hoje estamos a falar sobre a divisão das pensões em casos de divórcio, que são tão comuns na nossa comunidade luso-canadiana, não é assim, José? É verdade, é verdade. E parte da divisão dessas pensões, como falámos na primeira parte, ou aliás, a divisão da pensão é feita na altura do divórcio, quando há a divisão dos bens e a pensão é tratada como se fosse qualquer outro bem. Eu tinha deixado um cheirinho na primeira parte daquilo que iríamos tratar nesta segunda parte, que é a divisão quando a pessoa já está reformada. Portanto, e essa divisão e essa diferença é importante porque a divisão é feita de maneira diferente. Quando a pessoa está casada ainda, a divisão é feita, a pessoa recebe metade do valor de uma pensão para outra. Quando a pessoa está reformada, não recebe esse pagamento, o que a pessoa recebe é um montante, uma percentagem da pensão que o marido recebe. Por isso, primeiro, é muito importante determinar-se qual foi a data da separação quando a separação se dá e a pessoa se está a reformar. Quando está perto em tempo, é muito importante fazer essa divisão porque isso afeta a forma como as pessoas vão ter a divisão. A separação de um casal é feita quando uma das pessoas na sua cabeça determina que o casal se separou e não há mais possibilidade de reconciliação. Ponto 1. Não interessa se as pessoas continuam a viver na mesma casa ou não. As pessoas podem estar a viver na mesma casa, mas continuarem separadas. Ponto 2. O que determina se a pessoa está separada ou não é se fazem vida de casal. E é isso que analisamos quando estamos a tentar determinar a data da separação. Quando há datas divergentes, quando as posições são divergentes sobre qual é a data de separação, olhamos se as pessoas faziam vida de casal. Pergunta a Mariana, o que é que isso significa fazer vida de casal? Comem juntos? Têm almoços, jantar juntos? Veem televisão juntos? Ou vêm separados? Vão ao cinema, vão ao teatro, vão a eventos sociais juntos ou vão separados? Porque quem está separado não anda de festa a festa com o ex, não é? Não é uma coisa que geralmente se faça. Têm relações íntimas, não têm relações íntimas, celebram festas juntos, holidays, feriados, portanto, Natal, passam o Natal juntos, não passam separados, prestam serviços um ao outro, isto é, será que a pessoa continua a cozinhar para o marido, continua a lavar roupa, continua a fazer as lidas da casa, ou será que o marido agora começou a fazer parte toda dele, limpa as coisas dele, faz as compras dele, portanto, qual é que é a divisão das tarefas domésticas? Para além disso, vivem em quartos separados, vivem no mesmo quarto, como é que vivem lá em casa? Portanto, há todo um conjunto de fatores que não há um fator determinante. O ponto importante é esse, é que não há um fator determinante. Há todo um conjunto de fatores que eu delineei alguns agora, mas que ajudam um tribunal a delinear se de facto houve a separação, quando é que se deu essa separação. José, já agora estas rotinas, como é que a única forma de provar realmente uma palavra contra a outra, não é? Do casal? Ou sim, existe... mas geralmente as pessoas também não mentem em tribunal, não é? Claro. Se a pessoa nunca fez as compras para a casa e depois vai para o tribunal dizer o quê? Que fez todas as compras à frente do juiz e depois, claro que há um advogado da parte contrária que vai examinar e vai fazer um inquérito a essa pessoa e depois é sempre mais complicado defender, quando a pessoa tem que explicar que tipo de leite é que comprava lá para casa ou que tipo de ovos. Portanto, a mentira no tribunal tem perna curta. Claro, e neste aspecto de rotinas diárias é muito difícil. É difícil e para além disso é que a pessoa também, depois de se mente nessas coisas, perde a credibilidade perante o tribunal em outras coisas que se calhar estavam a seu favor. Por isso, essa questão não se põe assim tanto. Geralmente quem nada faz não diz que faz,
mas pronto, as pessoas geralmente não mentem em tribunal porque percebem que podem ser facilmente apanhadas e isso pode ter impactos bem negativos no processo. Mas, voltando às pensões, se determinar que a pessoa se reformou e depois se separou, a mulher recebe uma parte dessa pensão mensal. 2 pontos importantes. A mulher não vai receber necessariamente 50% da pensão. O que a mulher recebe é a percentagem a que tem direito para a divisão de bens ser feita a 50%. O que é que eu quero dizer com isto? Se a mulher tem uma casa que vale 100 mil dólares ou 200 mil dólares, por acaso não existe, mas pronto. Era bom. Mas só vá, 500 mil dólares. Se a mulher tem uma casa que vale 500 mil dólares e o marido tem uma pensão que vale 500 mil dólares, a mulher, mesmo que estejam reformadas, a mulher não vai receber nada da pensão do marido se forem só esses os bens. Porquê? Porque saem do casamento os dois com o mesmo bem, com o mesmo valor. Okay? É só quando, por exemplo, se a mulher não tem bem nenhum e o marido tem 500 mil dólares no valor de uma pensão, nesse caso, e se já estivessem reformadas, a mulher iria receber metade do pagamento mensal que o marido recebe. Certo? Pronto. Agora, ponto 2. Quando a pessoa se está reformada e se o marido morre, portanto, a pessoa não recebe aquele pagamento inteiro da pensão que recebe se estivessem casados, não é? Recebe as mensalidades. Quando a pessoa está a receber essa mensalidade, se o marido morre, a pessoa recebe um pagamento, uma maquia de dinheiro para que acaba com a queixa da pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Recebe uma quantia de dinheiro e depois não recebe mais nada. Imagino que a pessoa recebe 3 mil dólares ou 1.500 dólares por mês de divisão dos bens da pensão, o marido morre, a pessoa recebe, digamos, 100 mil dólares, quase como se fosse um seguro de vida da pensão, que não o é, mas só estou a dizer lá para casa para as pessoas terem uma ideia. Recebe esse pagamento e depois não recebe mais nada a partir daí. Quando a pessoa se separa e não está reformada, e se o marido morre, não recebe isso. Porquê? Porque já tem a sua pensão. Ou já tem a sua fatia que já tinha recebido dessa metade grande. Neste caso, recebe esse pagamento de dívida. Depois, se, por parte contrária, a mulher morrer antes do marido, isto é um ponto muito importante lá para casa, o pagamento mensal que a mulher recebia, geralmente, vamos dizer os 1.500 dólares que estávamos a usar, revertem para o marido. Porque, no fundo, o que estamos a dizer é que se com a divisão de bens dizemos que a mulher tem direito a metade da pensão do marido, ou uma percentagem da pensão do marido, porque é que após a morte do marido, ou melhor, após a morte da mulher, não da morte do marido, após a morte da mulher, porque é que esse dinheiro há de reverter para o marido? Injustiça. A coisa boa é que se pode concordar, e é uma das questões que eu recomendo às pessoas lá em casa que estejam a lidar com este tipo de situações, tenham a certeza que nos seus acordos de divórcio, quando se separam e quando metem tudo por escrito, digam que se a mulher falecer, o dinheiro que iria para a mulher não vai reverter para o marido, mas vai para a herança da mulher. Para os filhos, para os sobrinhos, para os cães, o que ela quiser fazer com ele, porque é o dinheiro dela. Não é? Portanto, isto é um ponto fundamental que as pessoas têm que ter cuidado. E essa cláusula, já agora, José, desculpa interromper, essa cláusula tem que se decidir na altura do casamento ou é na altura do divórcio? É na altura do divórcio, okay. É quando se está a fazer a separação e é uma cláusula que, a meu ver, não é discutível. Até agora nunca tive problemas com a parte contrária, porque para mim é uma coisa lógica e racional, a meu ver, é um erro legislativo que devia ser colmatado, porque não faz sentido nenhum que o dinheiro da mulher reverta para o marido. Mas, de qualquer maneira, é a lei como está hoje, é o que temos que lidar e, por isso, cuidado lá em casa, ter a certeza que estão protegidos nesse sentido. Outro ponto fundamental na divisão da pensão é que é o seguinte: quando a pessoa está a fazer a divisão da pensão e ainda o marido ainda não está reformado, temos estado a falar até agora,
é após a reforma, antes da reforma, quando recebe aquele tal pagamento da percentagem a que tem direito da pensão. Para além desse pagamento, se as circunstâncias forem corretas, a mulher pode receber, para além disso, pensão de alimentos. Certo? Porque o marido vai continuar a trabalhar e ela recebe pensão de alimentos. E depois, dependendo do que acontecer, quando o marido se reformar, pode continuar a receber pensão de alimentos. Eventualmente, não é em todos os casos, mas pode acontecer. Quando a pessoa já está reformada e a mulher recebe a mensalidade do marido, da pensão, na maior parte das vezes, mesmo que legalmente tenha direito à pensão de alimentos para ela, não a vai receber porque o marido, como já está a dividir a pensão e a mulher já recebeu metade dessa divisão da pensão, o marido não tem mais dinheiro para pagar a pensão de bens. E veja-se então se conseguimos perceber aí esse ponto. Quando a mulher está separada, quando o marido não está reformado, quando ele ainda está a trabalhar, ela teoricamente pode ter direito a pensão de terceira idade mais pensão de alimentos. Quando o marido já está reformado, na maior parte das vezes, perde o direito àquela pensão de alimentos e recebe só a pensão da terceira idade, porque o marido, o único dinheiro que está a fazer é da reforma. Claro. Portanto, outro impacto fundamental da reforma, quando se está a fazer a divisão de bens, é que muitas vezes a pessoa perde direito a uma pensão de alimentos que teria direito noutra se o marido ainda estivesse a trabalhar. E se isto é justo ou não justo, há de ser outro assunto para outro programa. O ponto principal é que é uma das questões a ter cuidado e a ter em mente quando estamos a pensar em nos divorciar e quando é que nos vamos separar ou não nos vamos separar, quais são os planos para o futuro. O tratamento da pensão tem impacto, a data da reforma tem impacto no tratamento da pensão para a divisão dos bens e é de facto um ponto que as pessoas têm que ter cuidado. Último ponto em relação ao tratamento dessa pensão é que quando as pessoas estão a separar, também têm que ter, não aconselhamos que removam as mulheres ou os maridos do plano de benefícios médicos, porque na maior parte das pessoas, a pessoa tem um marido, tem a mulher e estão os dois no plano de benefícios da pensão e o marido pode ir à pensão e dizer que está separado e remover a mulher. Mas o problema que isso traz é que, ao fazer essa remoção, depois essa remoção pode resultar num aumento da pensão de alimentos que o marido tem que pagar à mulher. Portanto, aquilo que não... E como os benefícios médicos muitas vezes são quase gratuitos, não são gratuitos, mas os maridos pagam uma quantia nominal para isso, muitas vezes compensa manter a mulher nesses benefícios, ou na maior parte das vezes, e tentar negociar uma pequena redução da pensão de alimentos para reconhecer o facto que a mulher está a receber esse benefício de estar no plano de benefícios médicos do marido. Portanto, o mais chega lá para casa, não tomem decisões bruscas sem consultar com um profissional e sem perceberem o impacto que essas decisões vão ter. Mais uma vez, não deixar que a emoção tome conta da razão e que a pessoa acabe por fazer decisões que, no fundo, acabam por ser um tiro no pé, porque acaba por pagar depois, mais tarde, caro por ter feito isso. Uma vez que o Tribunal, uma vez que temos um acordo para a divisão dos bens e para a divisão dessa pensão, esses formulários, há formulários que são preenchidos, são enviados para a pensão e depois a pensão começa a fazer os pagamentos para a mulher, ou o pagamento total ou o pagamento mensal. Muito cuidado, outro ponto a ter cuidado é que quando a pessoa se separa, vamos dizer em 1 de outubro de 2017, e o acordo de separação fica feito a 1 de outubro de 2018, um ano mais tarde, e parte desse acordo é que a mulher tenha direito a receber a pensão de alimentos, 50% da pensão
de terceira idade do marido, peço desculpa, não é pensão de alimentos, é pensão de terceira idade. Isto significa que o marido andou a receber durante um ano 50% da pensão que não deveria ter recebido. E cuidado, que a pensão vai ajustar os pagamentos do marido para tirar dinheiro dele para pagar o que ele aquele ano que ele andou a receber 50% a mais do que deveria ter recebido. Portanto, vai reduzir os pagamentos mensais do marido para compensar aquele dinheiro que ele recebeu e que deveria ter sido pago à mulher, porque de acordo com o que tinham, do que está acordado no papel, ela deveria ter recebido um ano mais cedo e só não recebeu porque o processo ainda não estava concluído. Portanto, não se acomodem esse dinheiro se estão no processo da separação, porque vão ter que, ou a pensão vai retirar da sua pensão para dar à mulher. Muito bem, muito obrigada, José. Hoje esclarecemos outro assunto muito comum na comunidade luso-canadiana, que é realmente a divisão das pensões, que é uma grande fatia quando estamos a falar de divisão de bens de casais. Nós chegamos ao fim de mais um programa Juridicamente Falando. Voltamos na próxima terça-feira com José Bento Rodrigues para mais um programa. Até para a semana.